regulação das emoções é um aspecto muito importante para a constância no desempenho. Quando eu falo constância no desempenho, a gente sabe que para ter resultados significativos, a disciplina, o fazer sempre o que precisa ser feito, né, e ter uma constância nas entregas é muito importante. Não existe nada que aconteça no resultado que não tenha sido construído antes, tá? Mas também, dentro dessa lógica, né, que a gente olha para o atleta de alto rendimento ou para alta liderança, né, que é uma lógica quase super-heróica, se tem a ideia de que a constância não tem oscilação. Não é verdade. A constância tem oscilação, né? E a oscilação faz parte da vida, porque não somos máquinas que trabalhamos numa única linha, né? Somos pessoas com a complexidade que pessoas têm. Então, é muito importante, num primeiro momento, entender que a oscilação vai existir e que o mais importante é como reagir a essa oscilação e organizar a oscilação, né? Já sabendo que ela vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Vão ter treinos que não vão ser bons. Vão ter dias que a energia vai estar mais baixa, né? Vão ter reuniões que você não vai falar bem. Vão ter apresentações que vão ser médias. E tudo bem. O que eu quero dizer com tudo bem? Porque a partir desse tudo bem, eu consigo extrair o que aconteceu de fato naquele treino que não me ajudou e no próximo eu consigo ajustar, né? Porque toda essa construção de altíssimo nível, ela é feita de pequenos detalhes que se ajustam dia a dia. Não são grandes detalhes. Se a gente está falando do trabalho com um atleta multimedalista olímpico, os ajustes são pequenos, são sutis, mas isso é o que define o resultado lá na frente. São ajustes sutis mesmo. Como as emoções podem impactar nessa oscilação? Já partindo do princípio de que a oscilação vai acontecer e tudo bem, isso não é um problema. Se eu estou desregulado, né, tem alguma coisa acontecendo na minha vida, eu não olhei para isso, eu não processei essa emoção, eu não, né, conduzi isso porque ainda não deu tempo ou porque, né, eu preciso seguir a vida independente do que está acontecendo, é muito importante ter consciência sobre o que está acontecendo internamente, né? O que eu estou sentindo, como eu estou, até para comunicar isso para a liderança. É muito comum e cada vez mais, eu acho que o esporte está evoluindo muito nisso, essa troca assim, sobre como eu estou. Né? Hoje a minha energia está mais baixa, hoje talvez eu precise ajustar um pouco a carga de treino, sabendo que se isso continuar por muito tempo, vai ter um prejuízo na entrega. Mas essa capacidade de ajustar hoje, e aí assim, poxa, se eu não estou legal hoje, talvez eu precise de um tempo maior de recuperação. E aí eu ajusto carga e recuperação. E aí eu tenho mais chance de voltar mais rápido, de modo que a variação de desempenho tenha menor amplitude, né? Seja uma curva mais perto de uma reta, mas nunca uma reta. Existe uma falsa ideia de que o indivíduo que é confiante, ele não tem medo, por exemplo. E isso é algo que não é verdade, porque todos temos medo, né? E a ideia de que para ser confiante eu não posso sentir ansiedade, medo e outras emoções é uma ideia que é nociva para o próprio desenvolvimento da autoconfiança. Porque como isso não é possível, o indivíduo ele sempre vai estar achando que ele não tem autoestima suficiente, que ele não é confiante o suficiente, que então ele não vai conseguir as coisas. Ter autoconfiança não tem nada a ver com não ter medo, né? Ter autoconfiança é entender claramente quem sou, o que eu posso fazer, que metas estão no meu caminho e o mais importante,
importante e a maior fonte de autoconfiança é a experiência direta. Então, assim, eu fazer, repetir e saber que eu fiz. Tomar consciência do que eu fiz. E muitas vezes é importante facilitar esse processo, porque a gente está sempre com a tendência de olhar para o que falta. E não é automático para a maior parte das pessoas olhar para o que tem, para o que conquistou e para o que fez bem. Então, muitas vezes, e isso é uma das estratégias, é limpar um pouco essa lente e ajudar o indivíduo a olhar para as coisas que ele tem executado de forma bem-sucedida, ainda que seja algo progressivo, porque nada que é grande nasce grande, é construído até ficar grande. Então a gente precisa ajudar, às vezes, o atleta ou qualquer outra pessoa a enxergar esses elementos construtores da autoconfiança e da autoeficácia. E aí o indivíduo passa a desenvolver uma visão positiva sobre as suas competências em fazer aquela ou aquela tarefa. Ninguém é autoconfiante em tudo, certo? Eu tenho zero confiança que eu consigo dar um mortal para trás. Eu não consigo dar um mortal para trás, porque eu nunca dei um mortal para trás. Eu não aprendi a dar um mortal para trás. Eu não desenvolvi repertório para isso. Então, eu não tenho como ser confiante nisso. E aí vem o conceito de autoeficácia de Bandura, que é a crença sobre a nossa capacidade em relação a tarefas específicas. E gosto mais desse termo para desenvolver essa habilidade, ajudar a desenvolver essa habilidade nos atletas. Outra fonte de autoeficácia é a experiência vicária. O que é experiência vicária? É eu ver o outro fazendo, isso também me dá um input de que eu posso fazer. Então, é um elemento super importante, a demonstração, o exemplo, a influência, e aí vem o papel das lideranças, vem o papel dos pares, vem o papel das trocas relacionais dentro de um grupo de trabalho ou de um grupo esportivo, porque existe uma aprendizagem super importante por meio da experiência vicária também. Quando o indivíduo está com uma construção sólida da sua visão sobre si mesmo, sobre o que ele pode fazer, e, mais importante, está frente a um desafio que é possível, né? Que ele se vê com recursos, ele tem menos chance de ter pensamentos relacionados a dúvidas sobre si mesmo, sobre se ele vai conseguir. Normalmente, esses pensamentos, eles vão colar mais quando o indivíduo já está com uma base, né, um pouco mais frágil nesse sentido, né? Ele não preparou a sua autoconfiança. Ele não chega para o evento competitivo com essa lente limpa, né? Claro sobre o que ele pode fazer, sobre o curso de preparação que ele fez e sobre esse encontro entre o desafio e as capacidades. Quando isso acontece, a tendência é ele estar muito mais focado na tarefa, no que ele precisa executar naquela situação. Mas quando isso não acontece e vem esses movimentos, que não são só em pensamentos, mas em sentimentos também, que colocam em dúvida aquilo, o mais importante é ajudar o indivíduo a sair desse lugar, né? E desviar a atenção para o que ele pode ter controle naquele momento e fazer essa limpeza, ainda que seja ali na hora, né? E aí o diálogo interior é algo que pode ajudar muito, né? E às vezes é dizer, não, peraí, já fiz isso antes, eu sei fazer isso, já dei essa aula, eu estudei esse assunto de forma profunda, eu treinei exaustivamente esse ponto, e isso regula a emoção, né? E então, quando a emoção regula, o viés atencional, ele tem chance de voltar para a tarefa.
E é isso que ajuda para que isso não atrapalhe, né? Explicando melhor. Quando o indivíduo pega a sua atenção, que ele tem controle sobre, direciona para o que ele está fazendo, depois de diminuir o barulho que a emoção faz por meio desse diálogo interior, né, de acolher o que está sentindo, então é como se ele se colocasse no trilho de novo. E aí ele, bom, estou aqui no presente e vou fazer o melhor que eu posso fazer com o que eu me preparei para fazer e o que eu sei fazer nessa situação. Quando, usando esse mesmo exemplo, tá? Um indivíduo tem uma visão muito crítica de si mesmo, e aí eu diria severamente crítica, tá? Porque a autocrítica é algo importante, sobretudo em ambientes de alta performance. É ela que convida para o passo a mais, é ela que traz aquele nível de insatisfação para caprichar aquele movimento, para estudar mais um capítulo, para tirar uma dúvida. Mas quando ela é severa, ela cega o indivíduo para que ele perceba o que ele tem. É como se ele estivesse num débito constante. E isso causa muita desregulação emocional e paralisia. É como se a autocrítica ela dominasse a experiência interna do indivíduo e tivesse o tempo todo dizendo que ele não vai conseguir porque ele não fez o suficiente. E não importa quantos resultados essa pessoa já tenha, não importa quão bom essa pessoa seja, se essa autocrítica severa não for cuidada, modulada e para diminuir de tamanho e, né, fazer parte da experiência interna daquele indivíduo num tamanho saudável, ela tem grandes chances de aniquilar o desempenho. E isso é muito comum nos ambientes de alta performance, porque é fácil nesses ambientes que ela passe desse ponto. A gente está dizendo que é importante ter autocrítica, mas assim, é altamente reforçado ter autocrítica nos ambientes de alta performance. As lideranças exigem isso, os pares exigem isso, e quando o indivíduo se observa, ele está encarcerado nele mesmo, né? Ele é o primeiro a se criticar, ele é o primeiro a se punir, ele é o primeiro a se medir com uma régua que é impossível de alcançar muitas vezes. E isso traz muitos malefícios e pior, assim, né? Traz riscos importantes para a saúde mental do indivíduo. A autocrítica severa está na raiz da depressão, está na raiz de quadros ansiosos graves, está muito presente em processos de trauma complexo. Então, é um elemento que merece uma atenção e não deve ser visto como algo que tem que ter, né? Tem que ter algum nível de autocrítica, mas desde que ela preserve a capacidade do indivíduo de ver o seu valor. É muito comum no esporte, e a gente tem termos populares para isso, inclusive, como amarelar, pipocar, termos que eu confesso não gosto, porque eu acho que de alguma forma traz um tom muito pejorativo e desrespeitoso até para algo que é tão profundo e que é delicado e complexo, né? Mas isso é algo que acontece e que tem a ver com uma dificuldade do indivíduo de regular as emoções frente a um evento muito importante para ele. E todos são pessoas, né, com as suas complexidades. Então, por isso que a gente vê tanto isso acontecendo, porque nem sempre as pessoas trabalham isso profundamente e aí estão ali invadidos por uma emoção que se torna intensa demais, sem recursos para lidar com aquela emoção. E isso cria a paralisia.
O que a gente vê no amarelar, no pipocar, é um processo de paralisia, de congelamento, né? É como se aquele indivíduo não tivesse entrado em campo, é como se ele não tivesse ali, né, no ginásio, ele está fora dali. E muitas vezes isso também está relacionado com as pressões midiáticas, com as pressões familiares, com as expectativas externas, que são muito comuns, né? Quando, né, uma seleção brasileira entra em campo, o mundo todo está esperando que ela ganhe. O mundo todo está esperando o gol daquele artilheiro. E isso, se a pessoa não estiver muito próxima dela mesma, muito autoconsciente, muito bem trabalhada nas suas emoções, é muito mais fácil dela cair nessa armadilha, né? Porque fica um desafio muito grande para o que ela tem de recursos. E aí ela paralisa, ela congela, ela não consegue passar daquele ponto, né? E isso traz enorme sofrimento para quem vive essa experiência, né? E um sofrimento que aumenta a chance disso acontecer de novo. O que eu quero dizer com isso? É muito vergonhoso para alguém que tem expectativa do mundo inteiro de brilhar, não brilhar. A pessoa passa a sentir vergonha dela mesma. E isso ergue várias outras emoções para proteger dessa vergonha. Então, assim, dica direta e reta. Se isso aconteceu uma vez, pede ajuda, cuida disso, porque senão esse problema ele tende a se agravar como uma bola de neve. Algo que é muito importante para qualquer desempenho de alto nível, tá? Seja no esporte, seja fora dele, é a capacidade de estar focado no que se está fazendo. E uma das coisas que mais atrapalha isso, né, sobretudo trazendo o exemplo de esportes com bola e estratégicos, né, esportes cíclicos um pouco menos, mas esportes, né, que têm múltiplas decisões, é o excesso de avaliação. Que durante o desempenho, o indivíduo ele entra num excesso de pensamento e tomada de decisão e perde o contato com a experiência e às vezes até com a sensação física, né? E isso tira completamente do presente, impacta no foco. E aí é o que a gente classicamente escuta, saiu do jogo. Quando sai do jogo, o que precisa acontecer? Perceber que saiu do jogo, ter uma rotina para voltar para da onde nunca deveria ter saído e aceitar que isso vai acontecer. É importante estabelecer rotinas para ajudar a ficar no lugar certo, focado na tarefa e no momento presente.